Então, vamos começar, pessoal. Eu vou... Mudou um pouquinho aqui. Aqui. Aqui o Word. Aqui. Tá um pouco diferente aqui o Meet. Uma janela aqui. Vocês estão conseguindo visualizar aqui o Word? Sim. Tá, então eu vou começar a explicar para vocês o que é isso. Isso aqui é progressão geométrica, certo? E aqui a gente vai trabalhar a classificação dela, certo? A classificação dela. Então, aqui a gente tem ela crescente, decrescente, constante, oscilante, são as mais principais. Depois tem também a nula, essa eu não coloquei aqui, certo, pessoal? Então, vamos lá. A crescente, ela vai crescer, né? Vai pode ir do negativo até o mais infinito. E a decrescente, ela vai decrescer, ela vai ir do positivo lá pro negativo, certo? Se vocês verificar aqui, as duas são positivas. Lá na PA, a decrescente, ela era negativa a razão. E nessa aqui, ela é positiva. Então, tanto aqui quanto aqui, ela vai ficar positiva. Uma vai para o infinito positivo e outra vai para o infinito negativo. Aí, o que acontece aqui? Aqui, ó, na constante. A minha razão vai ser 1, a constante lá na PA era 0, a razão. Aqui ela vai ser 1, e é a mesma coisa, ela vai ser sempre com os mesmos números, tá? A única que é diferente aqui é a oscilante. Se vocês verificar, o próprio nome dela já fala o porquê que ela é oscilante. Porque ela oscila do sinal positivo e do sinal negativo, certo? E a razão dela sempre será negativa. Outra coisa que eu não falei aqui, que é bem importante, a razão aqui na progressão geométrica, ela é Q. Por que ela é Q? Por causa que é por divisão. Então, eu tenho uma divisão e o quociente faz parte da divisão. Por isso que eu vou chamar minha razão Q, certo? Então, aqui, ó, eu coloquei para vocês. Q é igual a 2 dividido por A1. 4 dividido por 2, que vai ser 2. Nessa primeira parte aqui, pessoal, qual as dúvidas? Alguma dúvida aqui nessa primeira parte? Esse conteúdo é
parecido com o que tu estava passando no semestre passado, né? Isso, só que essa aqui é geométrica. Como ela é geométrica, então o que acontece? A PA, ela é aritmética. Aí, então, tu vai trabalhar com soma e subtração. E aqui na geométrica a gente trabalha com multiplicação, divisão, raiz e expoente. Multiplicação, divisão, raiz e expoente? Isso. Vocês já vão ver aqui nos exemplos que eu vou explicar abaixo. Vocês já vão ver aqui embaixo. Vocês conseguiram entender essa primeira parte aqui, que eu, para mim achar a razão, eu tenho que pegar o segundo e dividir pelo primeiro? O que é crescente e decrescente? Oi? Entendi, deu para entender um pouco, sim. Vocês conseguiram entender? Sim. É bem parecido com o mesmo processo do antigo conteúdo, né? Isso. A única Eu acho que a diferença ordem é a mesma também, né? a única diferença aqui é que a decrescente, ela é positiva. E o que vai mudar é a oscilante, que não tinha oscilante, né? Uhum. Mas sabe por que dá essa diferença? Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, aqui, menos 6, que divide 3. Quanto que é? 6 dividido por 3? Dá 3. Não. 2. Negativo. 2 negativo, né? Mais, Aí eu tenho 2 aqui. Se eu pegar esse menos 2 aqui e multiplicar ele pelo 6, dá quanto aqui? Dá 12 positivo. Dá 12 positivo. Se eu multiplicar o 12 positivo pelo menos 2, 24 negativo. 24 negativo. Vocês estão vendo que ela oscila, ela vai um número ficando positivo e outro negativo? Sim. Isso. Então, ela já começa no começo com um negativo e um positivo, né? Isso. Então, por isso que ela se chama oscilante. Ela é a única que é diferente. Ela pode ir em função ao positivo e também pode ir em função ao negativo, tá? Ela pode ir em qualquer função, só que ela vai trocando aqui, ó, que nem vai sempre trocando o sinal, tá? Ah, sim. Mas ali foi sempre multiplicação, né? Sempre multiplicação. Começa com divisão. Para achar a razão eu divido, para achar o termo eu multiplico. Certo? Deu para entender aqui a oscilante? Sim. Me desculpe. Aí, então... Deu. Aí, então, aqui, ó, progressão, o que ela é, né? A classificação, e vamos para o termo geral. Eu coloquei 3 exemplos do termo geral para explicar para vocês cada tipo de termo que eu consigo trabalhar, porque eu posso achar razão, eu posso trabalhar com outros termos, então tem várias formas aqui de encontrar o termo, certo? Então, aqui no primeiro, pode falar. Pode falar, gente. Não, pode prosseguir. Posso prosseguir? Então, aqui, ó, identifique o 20º termo. A mesma coisa que a gente fazia lá na PA. Então, eu tinha que achar o termo, eu tinha que substituir o N. A diferença aqui é que aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, eu vou aumentar. Eu vou colocar aqui, ó, o termo geral bem grande para vocês verem. Então, vai ser o AN igual a A1 vezes Q elevado na N menos 1, tá? Então, aqui vai ser o expoente. Antes eu tinha lá ele dentro do parêntese. Vocês lembram que ele ficava dentro do parêntese? E aqui ele vira o expoente da razão. Lá a razão estava multiplicando. Certo?
Vocês conseguiram entender aqui a Sim. fórmula? A fórmula sempre vai manter a mesma, né? Oi? A fórmula sempre vai manter a mesma. Sim. Tá. Só um pouquinho, já volto. Tranquilo, Tá bom. prof. Pode ir lá, pode ir lá. Pronto, já estou aqui de volta. Então, aqui, ó, pessoal. O AN é o número de termos que eu vou ter que encontrar. O A1 é o primeiro e o Q é a razão. Aí eu vou aqui para o meu problema. Identifique o 20º termo da PG, sendo que a razão é 2. E o número inicial é 2. Então, ele já me dá a razão e me dá o primeiro termo. Na verdade, ele me deu mais termos aqui, né? Depois aqui embaixo aparece a PG. Mas aqui ele já diz que ela começa com 2. Então, eu vou para a fórmula. O AN eu vou substituir pelo 20. E o M aqui também eu substituo pelo 20. Então, vai ser a 20 igual a 2, que vai ser o primeiro termo, vezes o 2 elevado na 20 menos 1. 20 menos 1, 19. Aí eu vou pegar, fazer 2 vezes, aí fica assim, ó. Deixa eu ver. Não, aqui, vamos mostrar aqui para vocês. O que é esse 2 elevado na 19? É isso aqui, ó. Eu vou multiplicando 19 vezes o 2. Ou vocês podem usar a calculadora científica. Tem calculadora que vai aparecer um acento circunflexo nela, e aí ali vocês trabalham o expoente. Eu não estou com nenhuma aqui, senão ia mostrar para vocês pela câmera. Mas ali no celular, eu acho que só o iPhone que é diferente, que o iPhone é x elevado ao quadrado ou x elevado a y. Daí você coloca a quantidade de termos ali, o número do expoente. Já quando você trabalha com o circunflexo, é na calculadora normal, né? E aí você faz 2 elevado na 19 vezes o 2. Por isso que dá esse número aqui, ó, gigante, ó. Ele dá 1 milhão, né? 48.076. Então, ele dá um número gigante. Lógico que se vocês forem fazer um vestibular, um Enem, alguma coisa nesse tipo, um concurso, não vai estar um número elevado a 1 grau assim tão alto, até porque fica muito complicado de fazer essa potência aqui, né? Vocês conseguiram entender essa parte aqui, pessoal? Entendi. É um pouco parecido com o conteúdo anterior, né? Isso, a única diferença é que aqui é o expoente, né? Aqui Sim. não é. Não, aqui você vai ter que fazer a multiplicação. Lá tu só fazia o menos, multiplicava e somava, que dá um pouquinho mais de trabalho. Ah, Aí, entendi. e as meninas, a Thaís e a Maria, conseguiram entender? Sim. Eu acho que, tipo, não sei, né? Eu posso estar enganada, mas na lógica, assim, parece ser mais prático que o outro. É, porque daí o que acontece? Como vocês aqui, a gente trabalha já direto com a calculadora, né? Uhum.
Então, ela não fica complicada. A única coisa que vocês têm que ver que muda aqui é a letra, né? Que a letra do Q, ela muda do R, ela muda para o Q. Aí eu faço a divisão e o que aparece ali de diferente é a oscilante, né? É só Sim. isso. Aí aqui no exemplo 2, que é um pouquinho diferente, que daí eu também vou explicar para vocês. Qual é a razão da PG, onde o A1, o primeiro termo, é 5, e o sexto termo é 5.120. Aí, aqui, ó. Só um pouquinho. Aí, aqui, ó. O que eu faço? Eu sempre vou pegar o termo maior, que nem lá na PA. Então, eu jogo o A6 para o lado de fora e o A1 para o lado de dentro. Aí, o A6 vale 5.120, o A1 vale 5. O Q elevado na 6 menos 1 vai dar Q elevado na 5, né? Aí eu vou... Esse 5 aqui, ele está multiplicando o quê? Então, como ele está multiplicando, eu jogo ele para o outro lado, dividindo. Então, fica 5.120 dividido por 5, vai dar 1.024, igual a Q elevado na 5. Como é um expoente, quando eu jogo ele para o outro lado da igualdade, ele vai em forma de raiz. Então, vai ser raiz quinta de 1.024. E é aqui que eu quero chegar para explicar para vocês. Como que vocês vão fazer uma raiz tão grande, sendo que vocês, né, num vestibular, alguma coisa assim, vocês não têm calculadora. Então, a forma de vocês fazer isso aqui, vocês vão fatorar. Vocês lembram lá a fatoração? Não me lembro, prof. Eu vou ter que fazer a divisão pelos números primos, que é o 2, 3, 5, 7. Então, eu sempre que eu tiver número par, eu posso começar com 2. Aí eu vou para o 2. Aí eu vou pegar lá 1024. 1024. Ah, eu tô lembrando disso. Eu pego lá 1024 e divido por 2. Opa, 512, né? Dá 512. Aí eu vou de novo, dividido por 2. 2, dá 256. De novo, por 2, sempre que terminar em par, eu vou dividindo por 2. Vai dar 128. Isso. Opa, meu 2 aqui tá. Aí vou de novo. Vai dar? Vixe, 63? 4? 64. Aí vou de novo. Dividido por 2 dá 32. 32. Por 2, Dá 16. 16. Só uma dúvida, prof. Quando tem algum momento que eu posso usar o 3, assim, se der pra multiplicar? Pode sim. Nesse caso não vai ter, mas vai existir números que tu podes usar o Ou, 3 sim. ou 4, assim, Não, o sei lá. 4 não. Sempre só o par é o 2. Tá. Tá? Eu vou já explicar para vocês o porquê, ó. Aqui 2, 2 e 2. Quantas Fechou. vezes aqui eu tenho o 2? Quantas vezes ele apareceu? Eu contei 9, 10 vezes. Isso, 10 vezes. Só que o meu expoente aqui é 5, né? Então, se eu fizer 2 vezes 2, 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 eu não vou ter 5 vezes o 4? É verdade. Então, daí, a minha razão aqui é 4.
Vocês conseguiram entender? Ó, eu multiplico aqui 2 vezes 2 dá 4. Aqui, 2 vezes 2, 4. 4, 4 Assim deu para entender. e 4. E aí, então, eu acho 5 vezes o 4. Então, como é minha raiz quinta, é o 4. Se fosse décima, aí era o 2. Como é quinta, então é o 4. Aí eu vou fazer isso sempre que eu tiver com uma raiz com um número maior, né? Porque a raiz quadrada vocês sabem fazer. A raiz cúbica também não é muito difícil, né? Então, por isso que aqui a razão é 4. Apareceu 10 vezes o 2, só que a minha razão é 4. Por quê? Porque aí eu vou fazendo as multiplicações. E pode acontecer de aparecer mais, pode acontecer de aparecer menos, só que sempre que eu estiver trabalhando com número par, eu vou fazer por 2. Eu não posso usar o 4, o 6, porque eles são números múltiplos. O único que é número primo par é o 2. Aí depois eu vou ter o 3, o 5. Então, aqui, quando eu for fazer a fatoração, eu só uso o número primo. Eu não posso usar, tipo, 1024 dividido por 4. Eu vou fazer por 2, e aí eu vou usar a lógica, né? Eu vou pensar, tá, mas aqui apareceu 10 vezes o 2. A minha raiz é quinta, eu não posso usar o 2 ali. Então, qual o número que eu vou chegar nessa raiz? Qual o valor que eu vou conseguir? Nesse caso, daí, eu vou multiplicando, né? Eu posso ir multiplicando aqui 2 vezes 2 vezes 2, quando é 3, se Até for dar o valor. 8. Oi? Até dar o valor e É o dar multiplicando o valor, isso mesmo. dá. É E como se aí, fosse de baixo para cima, né? e aí vocês também vê que a forma de usar a fórmula, nesse caso, ela é o contrário daquilo que vocês estavam fazendo aqui na 1, né? Aqui na 1, só fizemos as multiplicações, elevamos a potência, acabou. Aqui já não, aqui eu precisei fazer a divisão e fazer aqui a raiz. Certo? Certo. Só um pouquinho. Vamos lá, pessoal. Aqui no exemplo 2, vocês conseguiram entender ou ficou alguma dúvida? Entendi. Então, para mim achar a raiz dela, eu vou ter que ou dividir ou multiplicar isso. Isso. Se você tem uma calculadora científica, essas calculadoras científicas você consegue fazer a raiz, né? No caso, eu ensinei aqui quando não tem acesso à calculadora científica, ou se tu tem uma calculadora mais simples. Aí você faz desse tipo aqui, daí tu faz a fatoração. Agora, se você tem uma calculadora científica na mão, aí já pode usar direto ali a calculadora e vai dar esse valor, né? Se vocês tiver, vocês depois podem fazer a prova, certo? Certo. As meninas conseguiram entender? Sim. Então tá, vamos para o exemplo 3. O exemplo 3 aqui
tem uns erros de digitação aqui que eu vou arrumar aqui para vocês. Aí, na hora que vocês vão fazer ali o exercício, vocês arrumam na hora lá que ficou um erro de digitação, quando eu fiz a digitação disso aqui. Professora, essa atividade já está postada, né? Foi a que tu postou na semana passada. Isso. Tá. Aí tem. Até quando para entregar? Até essa semana? Essa semana, essa aqui. Essa aqui até o dia 19 da semana que vem, até quinta-feira da semana que vem. Tá bom, então. Tá? Uhum. Tá bom, tá bom. Então tá. Então vamos aqui, ó. Então, aqui é 7. Eu errei na hora de digitar aqui. Então, em uma PG de termo positivo, o terceiro termo é 18 e o sétimo termo é 1458. Qual que é o quinto termo dessa progressão? E ele pede qual que é o quinto. Ele não me dá o A1, ele não me dá a razão, ele só me dá 2 termos aleatórios dentro da progressão, ele me pede a razão e me pede ele me pede a razão e também me pede o quinto termo. Então, eu vou ter 2 problemas aqui. Primeiro, eu vou achar a razão, a partir da razão, daí eu vou para o termo, tá? Aí, a primeira coisa, eu tiro os dados aqui. O A3, o A7 e a razão e a forma. O A3 é 18, o A7 é 1458, a razão eu não tenho e a minha fórmula é o AN igual a 1. Aí, o que acontece? Eu não tenho o A1. O que eu vou fazer? Então, eu vou modificar essa fórmula, porque senão eu não consigo trabalhar com ela. Então, eu vou pegar aqui no lugar do A1 e vou ver aqui no meu problema qual é o menor termo que a progressão está me dando. Nesse caso aqui, o menor termo é 3. É o terceiro. Isso. Aí, então, por isso que eu vou pegar e modifico a fórmula. Eu coloco o AN, que é o mais alto, como eu já sei, né? Que eu sempre tenho que colocar o mais alto do lado de fora. Então, dentro ali, no lugar do A1, eu vou achar o menor, né? O mais pequeno. Aí, a mesma coisa, 7, só que daí não vai ser menos 1. Como eu mudei o termo, então eu tenho que mudar aqui dentro do parêntese também. Então, eu vou pegar o número do lado de fora e subtrair com o número do lado de dentro. E aí, 7 menos 3 vai dar 4. A mesma coisa que a gente fez antes. O 18 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Eu faço essa divisão e aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, ó. O 81, ele não termina em par, ele termina em ímpar. Então, o que eu faço aqui? Eu vou começar com o 3. Então, 81 dividido por 3 você sabe? 81 dividido por 3? É. Cara, 9 vezes 9 é 31. É Vixe, 27. 27. 27. Aí, por 3, de novo, dá 9, né? Por 3 dá 3. Veio para baixo. Deixa eu ver se eu consigo subir. Dá 3. E 3 dá 1, né? Então, olha aqui, ó. Quantas vezes o 3 apareceu aqui? 1, 2, 3. Apareceu 4 vezes, né? 4 e vezes, a minha raiz é quarta. Então, nesse caso aqui vai dar a razão 3. Se aqui fosse uma raiz quadrada, a gente sabe que a raiz quadrada de 81 é 9. Mas olha como a gente consegue tirar a prova aqui, ó. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. Aparece 2 vezes o 9. Então, sempre que vocês forem ver alguma coisa de raiz, dá para trabalhar com a fatoração. E quando que vocês usam como é que eu vou saber que eu tenho que usar o 1, o 2, o 3, o 5?
Quando meu número for par, eu uso 2. Quando meu número terminar em 0 ou 5, eu vou usar o 5. Quando meu número, a soma dele, der um número divisível por 3, nesse caso aqui, ó, 8 mais 1 é 9. 9 dá para dividir por 3? Dá. Vamos ver outro número, 15. 1 mais 5, 6. 6 dá para dividir por 3? Dá. Então, eu somo esse número só para ver se eu posso fazer ele divisível por 3. Eu não modifico ele, como eu não modifiquei o 81 aqui, ó. Mas se eu somar eles, 2 mais 7, 9. Eu sei que 9 é divisível por 3. Eu tenho que olhar se o número que aparece quando eu somo ele está lá na tabuada do 3. Vamos dar outro exemplo. 14. 1 mais 4 é 5. Então, eu não consigo, o 5 ele não está na tabuada do 3, então eu não consigo fazer a divisão por 3. Eu somo esse número, o resultado dessa soma der um número que eu consigo dividir por 3, eu vou usar, senão eu tiro, certo? Certo. E aí vocês viram que daí eu uso o A5, daí eu volto lá naquela lá em cima. O A5, o A3, 5 menos 3 dá 2. Aí eu faço primeiro a potência e depois multiplico pelo 18 e achei o A5. Eu acho que a parte um pouco mais confusa é essa aqui da razão, né? Que tem que passar o expoente para o outro lado, que tem que fazer a raiz, muitas vezes fazer a fatoração, né? E senão ela não é complicada. Tu faz o expoente, multiplica e acabou. Dúvidas, pessoal, dessa primeira parte? Aparentemente nada, professora. Por enquanto, tranquilo. Tá, então eu vou explicar os exercícios aqui para vocês. Aí, o número 1 é bem simples. A A e a B, o que vocês vão ter que fazer? Uma PG de 5 termos a A. O primeiro termo é 7. 7 vezes 3? 7 mais 7 é 14, mais 7 é 21. 21. 21 vezes 3? 21 mais 21 dá 42, mais 21 dá 63. 63. Aí vocês encontram 5 termos, só vai multiplicando. Vocês conseguiram entender? Ó, eu vou Sim. multiplicar o 7 pelo 3 dá 21. O 21 pelo 3, aí o 63 pelo 3, e assim vai até chegar ao quinto termo. Acabou. A mesma coisa vocês fazem aqui embaixo, só que ele vai ficar negativo, né? Menos 5 vezes 2. Não entendi, professora. Não entendeu? Pera, volta um pouquinho. Tá, aqui na A tu conseguiu entender. Tá, entendi, pera. Que daí tu 4 vai chegar termos, até o 21. quinto termo, ó. Aqui a gente fez 3. Aí tu multiplica mais 2 vezes pelo 3 os valores que tu vai encontrando. Tá. É, eu só Aí, perdi o foco, só. isso, aí aqui embaixo vocês têm o A1, que é menos 5, e a razão, que é 2. Aí vai multiplicando, só que aqui é só 4 termos, não são 5. Então, eu só Tá, mas tenho aí, que fazer mais 3. então não vira positivo aí? Por Aqui ser não vai estar negativo? positivo, porque a razão é positiva e o meu A1 é negativo, então ela vai ser uma PG decrescente. Ah, Então, sempre vai dar negativo, ó, porque mais com menos dá menos. 5 vezes 2, 5 vezes 10? isso. Aí, mais com menos dá 20. menos. Menos 10 vezes 2, Menos 10 vezes 2 dá 20, aí depois menos 40, 20, né? depois Isso, e aí 80. acabou. São só quatro termos, aí acabou. Entendi. Tá? Ah, Aí show. aqui na 2, ela é idêntica aqui a número 1. Aqui o meu
o meu primeiro exemplo, ó. Só que aqui eu tenho que achar dois termos. Ele pede para mim achar o quinto termo dessa PG. Como é que eu acho a razão aqui? Q é igual a 5 que divide 1. Quanto que dá? Dá 1? Não, 5. Não, 5, isso. E aí eu vou achar o quinto termo. Eu jogo na fórmula e acho. A mesma coisa aqui, ó. O meu Q aqui é igual a 27, que divide 9. Quanto que dá 27 dividido por 9? Vixe. Qual o número multiplicado por 9? Isso, que dá 27 é o 3. E aí eu faço o 10º termo. Eu coloco lá na fórmula e faço. Entendi. Entendeu? E aí aqui na 3 é a razão, aquilo que nós estávamos fazendo. Na 4, ela é igual aqui, essa que ela pede a razão, e aí também vai pedir o 6º termo, né? E na 5, ele pede o primeiro termo, ele vai pedir a razão, ele já dá, e aí ele vai pedir o primeiro termo, né? Conseguiram entender? Mais ou menos. Eu faço assim, ó, eu fico à disposição de vocês para quando vocês forem fazer os exercícios, aí vocês me chamam, tá? Aí vocês me chamam para a gente tirar as dúvidas, porque sempre fica uma dúvida que outra. Depois da nossa aula, hoje eu tenho aula até às 10, né, com os outros anos, aí depois eu já faço eu já pego e baixo o nosso vídeo, coloco também lá no Google Sala de Aula, e vocês podem me chamar assim que vocês tiverem dúvidas. Porque às vezes vai fazer